Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje vamos falar de um tema muito importante, o processo de abstinência das drogas. Se você em algum momento tentou parar de usar drogas e teve muita dificuldade, se você está no processo de recuperação e tem dificuldade de se manter em abstinência, sem o retorno do uso, esse vídeo pode ser muito importante para você. Além de explicar o que é abstinência, eu vou compartilhar algumas dicas valiosas sobre como lidar com os sintomas e se fortalecer emocionalmente. Por isso, fique comigo até o final, porque o que eu vou compartilhar hoje pode fazer toda a diferença no seu processo de recuperação. Antes de mais nada, vamos esclarecer o que é exatamente a abstinência. Quando alguém decide parar de usar uma substância, como cocaína, álcool ou outras drogas, o corpo e o cérebro precisam se reajustar. Esse processo de adaptação ao novo normal, sem uso de drogas, causa os sintomas de abstinência. Esses sintomas podem variar de grau de desconforto, de níveis mais leves a mais graves. Essa variação vai depender do tipo da substância e do tempo de uso. Hoje nós vamos falar da abstinência de um tipo específico de substância, a cocaína. Esse processo pode ser dividido em três principais fases. São elas a crash, síndrome disfórica tardia e a extinção. Cada uma dessas fases ocorre enquanto o organismo tenta se adaptar ao processo anterior ao uso das drogas. A primeira fase, conhecida como crash, pode começar cerca de 30 minutos após o último episódio de uso de substância e pode durar de 8 horas a 4 dias. Os sintomas podem incluir ansiedade intensa, paranoia, fissura pela droga e, em seguida, um período de hipersonia, sono excessivo, e hiperfagia, o aumento do apetite. A segunda fase, chamada de síndrome disfórica tardia, começa entre 12 e 96 horas após o último episódio de uso de substância. Pode durar de 2 semanas a 12 semanas, ou a 3 meses. Os sintomas podem incluir anedonia, que é a incapacidade de sentir prazer, a falta de prazer, irritabilidade, perda de memória recente e aumento do risco de ideação suicida. Aqui, o risco da recaída, volta ao uso, é maior. E a terceira fase é a fase da extinção, marcada por fissuras que se tornam menos frequentes, mas ainda ocorrem de forma mais episódica. Essa fase pode durar de forma indefinitivamente. Em pacientes que estão internados, essa evolução em fases muitas vezes não é observada, e os sintomas eles desaparecem de forma progressiva. Isso vai depender do que o indivíduo está fazendo, do ambiente que ele está frequentando. Isso vai fazer toda a diferença nesse processo de extinção. Os sintomas podem variar de pessoas para pessoas, mas é importante saber que o processo é temporário, embora difícil. E qual a importância de conhecer esses processos? Primeiro, para saber que não vai ser fácil. E segundo, para não repetir o erro que muitas pessoas cometem. Para isso, eu vou dar 6 dicas valiosas que podem fazer a diferença. E se esse vídeo já te ajudou até aqui, trouxe conhecimentos valiosos para você, deixa aqui o seu like. Isso me ajuda a saber que eu estou no caminho certo e continuar produzindo mais conteúdos para você. E se você se interessa por temas sobre a dependência química, recuperação e tratamento, inscreva-se no canal para receber mais conteúdos como esse. Compartilhe e comente com alguém que você acha que pode precisar desse conteúdo. Agora vamos falar 6 dicas essenciais para quem está passando um processo de abstinência. Primeira dica: evite pessoas, lugares e hábitos que estejam relacionados ao uso de substâncias. Uma das dicas mais importantes é evitar situações que te coloquem em risco. Se afaste de pessoas que usavam drogas com você. Evite lugares que você costumava consumir. E mude os hábitos que te levavam a essa rotina do uso. Isso diminui a sua exposição e os gatilhos que podem aumentar a fissura e o retorno ao uso de substância. Dica número 2. Procure um grupo de apoio de pessoas que estão no mesmo propósito que você.
Um dos maiores erros que as pessoas cometem ao tentar parar de usar substâncias é tentar fazer isso sozinho. Participar de grupos de apoio como Narcóticos Anônimos e Alcoólicos Anônimos é uma grande fonte de força, suporte, orientação e apoio emocional. Estar com pessoas que estão no mesmo processo como você faz você perceber que não está sozinho e oferece uma rede de apoio fundamental nesse processo. Dica número 3. Procure profissionais especializados. Além do apoio emocional, o acompanhamento de profissionais de saúde mental, como psicólogos e psiquiatras, é crucial. Eles podem te auxiliar a lidar com os sintomas de abstinência e fornecer estratégias eficazes nesse processo de recuperação, além de suporte emocional, psicológico e uma orientação especializada, baseada em métodos científicos. Número 4. Pratique exercício regularmente. Manter o corpo ativo é uma forma poderosa de lidar com o estresse e os sintomas físicos da abstinência. Exercícios liberam endorfina, o que melhora o humor e ajuda a reduzir a fissura. Não precisa ser nada muito complexo. Uma simples caminhada já pode fazer uma grande diferença no seu dia. Dica número 5. Meditação e respiração. A mente também precisa de cuidados durante a abstinência. Práticas como meditação e exercícios de respiração podem ajudar a controlar a ansiedade, a impulsividade e os pensamentos negativos. A meditação te ajuda a manter o foco no presente, sem ser dominados pelos impulsos e a ansiedade. Dica número 6. Adote uma alimentação saudável. O seu corpo está se recuperando de muitos danos e uma alimentação saudável pode acelerar esse processo. Comer alimentos nutritivos, beber bastante água e evitar excesso de açúcar, cafeína, ajudam a regular os níveis de energia e humor, além de dar ao seu organismo os nutrientes que ele precisa para se regenerar. Essas dicas são simples, mas têm um impacto enorme no seu processo de recuperação e abstinência. Esse processo é realmente desafiador, mas com o apoio certo e as atitudes adequadas, você pode atravessar essa fase de forma muito mais tranquila e eficaz. Obrigado por ficar até o final e até o próximo vídeo.